Pronto. Boa tarde, pessoal. Só um minutinho, Geise, só um minutinho, peraí. Só mais um minuto. Geise, pode ir. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Bem-vindo a mais uma live do Banco Tecnoval. Hoje a gente trouxe um assunto bem comentado dos últimos anos. Hoje a gente vai falar em investimentos em criptomoedas. O nosso convidado de hoje é o sócio-gestor da BLP, Alexandre Varcelli. Me corrija se eu estiver errado, hein, Alexandre? Seu nome é difícil de falar. Tá quase lá. Vassarelli. Vassarelli, desculpa. Vassarelli. Até o nome. Passou longe, Geise. Passei longe, desculpa. Na trave. Vamos lá. Obrigada por aceitar nosso convite. É um prazer receber você. Queria que você falasse um pouquinho do seu currículo, da sua experiência profissional e como que você chegou nesse mundo de criptoativos. Legal. Primeiro, obrigado por me receber. Obrigado a todo mundo aí que está assistindo. Gastar uns minutos aí para conhecer um mundo diferente. E a minha história é razoavelmente comum, né? Eu trabalhei muitos anos no mercado financeiro e daí chegou algum momento que 25 anos de banco começa a olhar para outras coisas e eu tive o privilégio, a sorte de me deparar com esse mundo dos criptoativos, né? Então, o primeiro criptoativo e o mais famoso de longe é o Bitcoin. Então, alguma coisa como meados de 2016, o meu sócio, o Axel, ele me provoca, ele chegou nesses ativos mais cedo, ele chega em 16, começo de 16. No meio de 2016, ele fala, olha, Vassarelli, Bitcoin, é a moeda do futuro. Daí eu perguntei para ele assim, quanto disso aí é China? Eu falei assim, uns 80%. Daí eu falei assim, ó, isso é China, nunca vi mercado financeiro na China, não é sério. E a minha primeira reação foi de distanciamento e repetir tudo aquilo que eu lia no jornal. E eu me lembro, o Bitcoin era $600. O cenário brasileiro era muito tumultuado, foi o ano do impeachment. Chegou no final do ano, bateu $1.000 e aqui acalmou. Então eu olhei e falei assim, putz, o Axel não é bobo. Ele falou que estava $600, então de repente o bobo sou eu. E em janeiro lá de 2017 eu comecei a estudar. Então a minha carreira eu fiz toda em bancos e muito mais em posições de investimento, né? E eu tive o privilégio de operar muita coisa aqui no Brasil, muita coisa lá fora. E eu me deparo com um ativo que quase ninguém conhecia, muita mídia e 120% de vol. Eu falei assim, isso aí é muito diferente, né? 120% de vol, basicamente todo dia sobe e cai 5%. E acho que ali trazia muito um risco, mas também mostrava potência, né? Então, eu começo a me aprofundar no tema e fiquei fascinado com as possibilidades. Chega no meio, então assim, comecei a provocar o Axel, vamos montar um fundo. Ele falou, não, é muito cedo, o cliente não está preparado, o mercado não está preparado. No meio de 17, o Glauco provoca ele pelo outro lado, então nós três tivemos o início da carreira no Garantia, então a gente se conheceu lá atrás. O Glauco passou a vida toda no Garantia, se aposentou pelo Credit Suisse e abriu uma gestora, a BLP. Então, a hora que o Glauco fala com o Axel, eu falo, vamos abrir um fundo. Daí ele fala assim, vamos, mas eu estou falando falando com o Alexandre. Sentamos três e foi muito rápido. Falei assim, faz todo sentido. Tem uma pessoa que é mais especializada em trading, o Axel é um cara muito de relacionamento e o Glauco com a gestora deu um tripé bom ali e saímos para abrir o fundo. E foi muito difícil, né? Não tinha regulamentação, os prestadores de serviço. A gente está falando meio de 2017 foi o ano que o Bitcoin saiu de $1.000 para $20.000. Então, a gente consegue lançar o fundo 1º de janeiro de 2018, o fundo para investidor profissional. E a gente consegue lançar o fundo para varejo, que é o BLP Criptoativos, em outubro de 2018. E de lá, assim, o que é muito interessante é que a gente fala que o mundo cripto, cada ano são 7, né?
Então, o que já aconteceu nesses 30 meses que a gente tem de fundo, já dá para escrever um livro. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E é um privilégio, né? No mundo que está em transformação, você está no meio de uma transformação. Alexandre, desculpa te cortar, só para poder aproveitar esse gancho seu da sua experiência, porque a sua experiência sempre foi em mesa, tesouraria ali, dólar, ali operando, ali, estando na mesa, trabalhando, e você se depara com Bitcoin, que nem você falou, com uma vol de 120%, e isso muda a sua experiência que você tinha. Você acha que agregou muito para esse novo mundo que você entrou? Porque quando a gente começa a analisar sempre um produto, alguma coisa, a gente vai muito pela experiência do gestor. Então, esse é um mundo novo também para você. Eu queria ver se você conseguiu encaixar a sua experiência com essa nova modalidade que você está entrando agora. Eu acho que a cabeça do macro trader, ela ajuda em... Você encaixa qualquer coisa nela. Porque você tem, assim, cada ativo é diferente. Então, eu já operei petróleo. Petróleo é completamente diferente de taxa de juros, é completamente diferente de câmbio. Mas alguns fundamentos são os mesmos. Então, volatilidade é sempre... As medidas, a matemática é toda igual. Então, ajuda no sentido de você tem que se aprofundar muito no tema. Então, o que você faz? Você se aprofunda muito no tema e a sua vantagem competitiva é conhecer mais do que o vizinho. Eu acho que essa é a vantagem competitiva de um macro trader. E quando você já passou por muitos mercados, é mais fácil juntar as coisas. Então, eu operei 7 anos real-dólar. Para mim, o Bitcoin é uma moeda. A hora que eu olho ele, eu falo assim, eu enxerguei uma moeda. Tem muita gente que enxerga outra coisa, mas eu falo assim, isso aqui é uma moeda. Por que é uma moeda? Não tem fluxo de caixa, não tem dividendo e tem oferta e demanda. Moeda. Você aí tem que partir para entender de onde vem a oferta e a demanda. Mas o framework é de moeda, então não sou eu que estou falando. Eu estudei no livro do Damodaran. O Damodaran olha lá e fala, Bitcoin é moeda, Ether é commodity, eu já operei commodity, então facilita muito. Eu acho que hoje o mercado financeiro ele está cada vez mais próximo do mercado de tecnologia. Então tem as pessoas que viram gestores de fundo de tecnologia por tecnologia e as pessoas que vêm pelo nosso lado de mercado financeiro. O nosso fundo é um fundo de tecnologia, não tenho a menor dúvida quanto a isso. Mas, voltando ao que eu comecei no início da conversa, foi um privilégio você poder estudar outro tema. Porque 7 anos fazendo real, chega um momento que é cansativo. Se acordar e olhar leilão do Banco Central, é cansativo. Então, Alexandre, acho que é um pouco isso. Para entender assim, acho que ninguém melhor que você para explicar o que é um criptoativo, né? Em poucas palavras, a diferença, acho que é importante a gente falar de criptomoeda para criptoativo e para a gente ter em mente que não é só o Bitcoin, né? Tá certo? E aproveitando, você falou de China, que era 80%, continua, é o país ainda que mais utiliza e essas moedas, elas estão atreladas ao risco de algum país, de China, dos Estados Unidos, Brasil? Como é que funciona isso aí? Então, os criptoativos são protocolos. E o que eles têm em comum? Eles têm um uso muito grande de criptografia. Criptografia é segurança, então assim, a senha do seu banco é criptografia. Os grandes cientistas da informação são criptógrafos. Então eles são os caras que conseguem que a mensagem saia de um lugar para o outro sem ela ser alterada no meio do caminho. E o blockchain. O blockchain é um banco de dados distribuídos. Então, qual que é a história? Em 2008, todas essas tecnologias já existiam, são coisas antigas. Tem até um filme de um matemático inglês que ele decifra o código alemão na Segunda Guerra Mundial, que é fantástico, vale a pena assistir. Aquilo é criptografia, aquilo é o início da criptografia. Então, em 2008 tem a grande crise, né, de crédito americana, e um grupo de criptógrafos, ele resolve, então assim, uma pessoa, um grupo chamado Satoshi Nakamoto, ele lança esse protocolo, que é o Bitcoin, num grupo de criptógrafos, e eles começam, aí que nasce o Bitcoin. A proposta do Bitcoin é ser uma moeda que é transacionada entre duas pessoas sem nenhuma autoridade centralizada.
Então, para isso existe uma tecnologia que foi desenvolvida e o Bitcoin é o ovo. A gente fala que o Bitcoin é o ovo que parou de pé. Então, ali, ele conseguiu alinhar os planetas. Então, botou blockchain, botou criptografia e botou um sistema de incentivos que para de pé. Então, o grande barato, quando as pessoas falam, eu gosto de blockchain, mas não gosto de cripto. Não existe uma coisa sem a outra. O cripto é a remuneração para quem faz a manutenção do blockchain. E quando, em 2016, eu falei de China, a China quase sumiu do mapa. Ela é muito importante num lado que é a mineração, porque eles são bons em fazer todo tipo de processamento, né? Eu acho que os maiores fabricantes de chip com Taiwan. Mas hoje os grandes países são Coreia do Sul, Estados Unidos, Japão, Europa. E o Brasil, proporcionalmente, é bem grande. Então, assim, o número que eu falo, no Brasil são 2 milhões de CPFs que já tiveram ou passearam por Bitcoin. Isso é impressionante. Que mostra o que eu falei lá, a potência, né? A Bolsa eu acompanhei lá atrás quando contrataram o Pelé para chegar a 500 mil CPFs. Eu nem lembro o ano que foi, mas eu lembro da campanha. Eu acho que a Bolsa não chegou a 2 milhões. E o Bitcoin, 2 anos, 3 anos, já chegou. É um pouco nisso que a gente aposta. E que vai ser, assim, essa pergunta, qual é o país? A gente acha que vai ser global. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, vamos voltar à moeda? Bitcoin é a moeda que tem mais pares. Bitcoin é negociado em 160 pares. Nem o dólar tem 160 pares. Eu acho que tem 5 países que não têm par com o Bitcoin. E aí são aqueles países que são ditaduras muito, muito fortes. Coreia do Norte e similares. E daí nos países, eu acho importante também dizer o seguinte, quais são os países que a legislação está mais avançada? Porque o tema sempre passa, o governo vai bloquear isso aí. Então a resposta é, já vou até adiantar a pergunta, que essa sempre vem. Os países que estão mais adiantados são Japão e Suíça. Não são 2 países qualquer, né? São 2 países extremamente importantes. E o resto vai ter que correr atrás, porque uma coisa que a gente fala, o fato de ser descentralizado é uma coisa que é muito nova. Então, a gente vai ter que se adaptar a isso. Não acho que é o contrário. Legal. A gente vai falar mais adiante aí das funcionalidades do criptoativo, mas eu gostaria que você falasse, assim, no criptoativo como estratégia de investimento. Você que é o expert no assunto, como que funcionaria um criptoativo dentro da carteira de investimento do cliente? Ele diminui a volatilidade? É importante por que o cliente adquirir esse ativo? Eu acho que ele tem uma característica que é praticamente única. Ele não tem correlação com nada. A gente está há 3 anos tentando achar a correlação dele com alguma coisa. O que é correlação? É acompanhar. Então, a gente sabe, eu vou dar um exemplo. Quando o dólar sobe, geralmente a bolsa cai. Então, eles têm uma correlação negativa. Quando a bolsa americana sobe muito, a bolsa brasileira sobe. Uma correlação positiva. O Bitcoin não tem correlação com nada. E quando você tem um ativo que não tem correlação com nada, é o melhor ativo para diversificação. Então, todo mundo fala, diversificar. Só faz sentido diversificar quando você tem ativos descorrelacionados. E aí vamos usar o exemplo prático, né? Eu acho legal falar da realidade. A crise que a gente viveu agora, no começo do ano, os fundos locais performaram mal porque eles provavelmente tinham vários ativos correlacionados. E daí, quando um cai, cai todo. E em crise, existe um fenômeno que é o seguinte, o regime de correlação é uma coisa dinâmica, mas em crise tudo fica muito mais correlacionado. Então cai tudo. E é um pouco o que os caras falam cash is king. Quando tem esse negócio, o dinheiro é o que é o importante, quer dizer o seguinte, todo mundo vendeu tudo. E aí tanto faz se você tem... Até o ouro chegou a cair, né? O ouro é uma coisa que tem correlação geralmente negativa com risco. Ele chegou a cair nesse momento de cash is king. E daí vamos botar os criptoativos, a gente está tendo um ano fantástico. Então, assim, é impressionante. Obviamente, quando a volatilidade é tão grande, cai, sobe, cai, sobe. Esse ano tem subido bem mais do que caído.
E o mês, a gente está no dia 25, o mês de junho tem sido o mês mais tranquilo da história do fundo. Então, no momento, olha que número impressionante. O real, hoje de manhã, não sei, mas hoje de manhã o real tinha a mesma volatilidade que o Bitcoin. Porque quando fala de criptoativos, todo mundo fala risco, 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 risco. Eu estou falando o seguinte, hoje a volatilidade do real, o dólar real, é a mesma, é tão arriscada quanto a do Bitcoin. Então, vamos lá, vamos juntar tudo. Um ativo que tem muita volatilidade, mas pouca correlação dentro de uma carteira faz muito sentido. Então, na prática, tiveram dias que a bolsa caiu muito e eu tenho na minha carteira, né, eu tenho criptoativos. Então, dias que a bolsa cai muito e o criptoativo sobe, é bom. Né? Você vai dormir melhor. E eu acho que esse é o segredo. Né? Então, muita gente... Então, os macro investors, eles estão entrando muito para ter essa característica. Né? Uma coisa descorrelacionada é um building block muito importante numa carteira. Agora, uma coisa que é importante também, né, Alexandre, que por essa vol alta é o tamanho que o investidor faz na posição dele, né? E isso é o que importa também, né? Um produto desse tamanho, você não precisa ficar muito exposto, né? Uma pequena parcela do seu portfólio já acaba agregando e traz um equilíbrio para o seu portfólio automaticamente, né? Eu acho que isso é muito bom também. Agora, quando você falou que esse ano é um ano surpreendente, muito bom para criptomoedas, assim, tem algum fato, alguma coisa específica do ano, fora, tirando um pouco o lado da pandemia, tem alguma coisa que te chama a atenção para esse ano? Porque é mesmo, é um ano que surpreende, mas tem alguma notícia em si para falar, pô, agora melhorou as notícias, está todo mundo entendendo um pouco melhor, é isso, é fluxo, o que foi que aconteceu? Então, assim, primeiro falar que desde o começo a gente fala, a mensagem é a mesma. É muito importante acertar o tamanho. Então, a gente começou falando lá atrás, você devia botar 2% do seu patrimônio. Hoje já está um pouco menos arriscado, né? A volatilidade caiu muito. Você pode botar até 4% do seu patrimônio. Então, um fundo como o nosso, isso é importante, para cada 5 unidades, você bota 1 unidade em risco, porque o resto, pela legislação, fica em CDI. Então, estamos falando de 10%, no máximo 20% do seu patrimônio, que aí faz... você segura o tamanho da oscilação. E o que vem acontecendo, eu acho que não só hoje, eu acho que é uma constante, é que a tecnologia vai se desenvolvendo. E as pessoas vão entendendo a tecnologia, vão participando da tecnologia e vão trazendo valor. Uma coisa que é muito diferente para uma pessoa de mercado financeiro é esse negócio de efeito escala ou efeito rede. Então, para a gente entender um Facebook, não é óbvio qual é o valor que você traz para um business quando você tem uma rede muito grande, é difícil de quantificar. O Bitcoin e os criptoativos, eles têm esse princípio. Se 10 pessoas usarem, ele não vai valer nada, mas se 1 bilhão de pessoas usarem, ele vai ser a moeda para você fazer qualquer transação internacional. Isso, para mim, é simples. Por quê? Porque é muito mais fácil. Como é que eu entro em Bitcoin? A hora que eu fui fazer eu gosto de fazer compra por internet, daí você faz compra num site internacional, os caras recusam o seu cartão. Hoje, muito menos, mas, 3, 4 anos atrás, eu falei assim, tem esse negócio que eu aperto o botão e vai, eu quero. É tão simples quanto. Eu quero apertar o botão e vai e pronto, acabou. E o negócio chega na minha casa. Então, a tecnologia dos criptoativos é muito superior. Eu acho que esse é o ponto mais importante. A tecnologia é muito superior e essa tecnologia está sendo desenvolvida constantemente e os produtos começam a aparecer. Não apareceram ainda. Eu acho que assim, quase ninguém fez uma transação em Bitcoin. Quase ninguém fez uma transação em Ethereum. E o que a gente imagina é que isso vai mudar rápido, porque, por exemplo, o Facebook, o ano passado, anunciou que vai soltar a Libra, que é um criptoativo. Na hora que você tiver a Libra no seu Facebook, eu imagino que muita gente vai ter curiosidade. Então, o que está acontecendo constantemente é o desenvolvimento e a entrada de
mais pessoas estão validando a tese. Uma coisa muito emblemática para a gente que faz isso foi que um dos grandes macro-traders do mundo, que é o Paul Tudor Jones, que é vamos dizer, um dos 15 grandes dos Estados Unidos. Ele tem um fundo de 22 bilhões de dólares. Ele é a nata da nata da nata. Ele, esse ano, botou Bitcoin no fundo dele. Então, ele escreveu uma carta, que eu acho que vale a pena para quem gosta ler, explicando por que ele acha que vale a pena comprar Bitcoin. Então, assim, muito interessante. Uma coisa é o Alexandre falar isso. Outra coisa é o Paul Tudor Jones. O cara faz isso há 60 anos. E com sucesso. Então, eu acho, Marcos, isso que está acontecendo. A tese está sendo validada. O interessante é que ela é muito nova ainda para ser percebida. Então, diferente, vamos dizer o seguinte, a gente está na internet antes do browser. E na internet antes do browser, pouca gente usava, porque era difícil usar. Pode ir, Henrico. Geisa, Henrico. Você, Geisa. Desculpa, pensei, me confundi. Alexandre, voltando aqui, conta pra gente, então, já que você mencionou do Bitcoin, o fundo do BLP Criptoativos tem mais do que um tipo de moeda digital, digamos assim, né? O Bitcoin é a mais famosa delas, que você já comentou. Quais são os outros ativos? Porque agora ela vai muito mais baseada na capacidade do gestor, né? Na capacidade de avaliar esse ativo como um fator de valorização. O que vocês olham? Quais ativos vocês têm? É o seguinte, existem duas correntes em criptoativos. Tem uma corrente grande que diz que é só o Bitcoin. São os maximalistas. Se você quer comprar Bitcoin, você não precisa de um gestor. Vai lá numa corretora, compra, vai ser feliz, vai ser nosso amigo, a gente gosta, a gente adora Bitcoin, a gente tem. O fundo, a maior posição ainda é Bitcoin. Mas a gente acha que é mais do que Bitcoin. A gente acha que a tecnologia vai permitir muita coisa. E então, qual que é o DNA do fundo? A gente lá atrás sentou e falou assim, olha, para você comprar Bitcoin, você consegue fazer. Para você ter uma carteira diversificada, você não consegue, porque cada protocolo deles, se fizer uma história diferente, é um risco diferente, é um sistema de armazenagem diferente. E hoje eu acho que deve ter 4.000. Então, assim, para você escolher entre 4.000 é difícil também. Então, a gente falou assim, o que é o nosso know-how? Então, foram 3 pessoas que têm mais de 75 anos de mercado financeiro e a gente tem um fundo, que tenta oferecer uma carteira de ativos, e daí entra um pouco naquela história da diversificação. Talvez não seja o melhor retorno, mas vai ser o mais diversificado. Então, tem a outra dimensão é o risco. E o que a gente imagina é o seguinte, que por ser tão novo o ecossistema, tem coisas que vão ser melhores do que outras. Então, o que é melhor, o Google ou o Alta Vista? Hoje é fácil. Lá atrás não era, né? Eu cheguei a pegar o Alta Vista. Não era tão fácil escolher. E os números têm mostrado isso. Acho que a nossa performance tem sido bem superior aos índices, né? E a gente, quando começa o fundo, não tinha nem índice. Por que não tinha índice? Então, não tinha nem como indexar. E, então, o que é o fundo? Seria mais ou menos como um fundo de ações diversificado, onde é um value investing, a gente só fica comprado, então a nossa proposta é ficar de 90% a 100% comprado, porque eu fazer um market time, né, que é um pouco eu fiz market time a vida toda. Ao fazer market time num negócio de 100% de vol, não dá para fazer. Teve um dia que eu estava olhando a tela, em 15 minutos caiu 15%. Ou seja, vai para o banheiro, volta, caiu 15%, por quê? Não tem porquê. Então, é diferente de, o fluxo cambial vai sair. Então, eu não vejo como fazer market timing, a não ser por modelo de computador, que não é a nossa especialidade. Então, qual que é a nossa especialidade? É escolher os melhores projetos, estudar os melhores projetos, investir nos melhores projetos e, ao mesmo tempo, ficar de olho nas novidades. Então, o fundo tem um ICO. ICO é como se fosse o IPO, né? O ICO é o IPO de cripto. Então, a gente em 3 anos só entrou em um
E o ICO ele lançou a moeda o mês passado e um mega sucesso. Então, parte da rentabilidade que a gente teve o mês passado e esse foi porque esse ativo, a dúvida é se subiu 5 ou 10 vezes. Então, é um mundo que você achar um ativo que quintuplica no mundo de hoje, com taxa de juros 2,25, é interessante. Então, acho que a ideia é oferecer para o cliente essa possibilidade. E uma coisa que é muito justa no nosso fundo é que você com R$1.000 ou você com 1 milhão, você está exatamente na mesma estratégia. A gente só tem uma estratégia. Só tem uma estratégia. A diferença é que uma é mais diluída do que a outra para o varejo. Então, o varejo é aquele que eu falei, 5 unidades. Para cada 5 unidades é uma de cripto. O fundo de atacado é 100%. E aí esse chacoalha bem mais. Eu quero ressaltar aqui para o cliente que está assistindo a gente a importância da gestão, né? A importância do gestor por trás para identificar esses ativos. Como o Alexandre falou, depois de 10 anos, 15 anos que maturou o investimento Google, é óbvio o investimento, né? Um exemplo. Mas na hora de tomar a decisão de fazer o investimento, não é óbvio. Então, fazer esse investimento através do fundo do BLP, você conta com essa expertise, você conta com essa análise dos gestores, inclusive do Alexandre, tá? Alexandre, eu queria a gente poder se aprofundar um pouquinho mais em Bitcoin, já que é o criptoativo mais famoso, né? O que fica mais gravado na cabeça do pessoal. Esse criptoativo, como você mencionou, na sua visão, a moeda. Então, funcionaria como um meio de pagamento. Qual é a grande sacada, ou qual é a grande revolução desse século com esse tipo de sistema de pagamento? Então, assim, a primeira é pouco óbvia. O Bitcoin é uma moeda, só que ele também é o sistema de pagamento. Olha o que eu estou falando, é uma coisa complicada. Um cartão de crédito é um sistema de pagamento, mas não é uma moeda. O Bitcoin é o primeiro. O ouro é uma moeda, não é um sistema de pagamento. Então, quando eu falei lá que não dá para separar blockchain de criptoativos, esse é o melhor exemplo. O próprio Bitcoin é o sistema de pagamento. E é um sistema de pagamento que foi desenvolvido para pagamentos P2P, né? Peer-to-peer, pessoa a pessoa. Então, isso significa o seguinte, não tem nenhum intermediário. Eu vou fazer um pagamento para a Geise, o sistema vai processar sem ninguém no meio. Como funciona? Aí que esse é o ovo de pé. E aí eu recomendo, eu não acho que a ideia aqui é ir nessa profundidade e detalhe, mas eu recomendo todo mundo que tiver curiosidade que vá e entenda como funciona, porque pode não ser Bitcoin, pode não ser, mas essa tecnologia, eu não tenho dúvida que ela veio para ficar. Porque ela conversa muito com o tema do século XXI, que é a descentralização. Eu acho que está na cara que a gente quer menos intermediários, né? Eu acho que essa semana, até no Brasil, apareceu essa questão. Então, o trabalho de vocês já é essa questão. Então, vocês estão procurando produtos para os clientes de vocês no modelo onde não existia no século passado, né? Vocês iam vender os produtos para casa ou das casas próximas. Não, agora não. Vocês estão procurando os produtos no mercado para vender para os clientes. E para o cliente de vocês é melhor. Tá? É mais opções. Então, assim, o mundo com mais opções é melhor. Não é pior, não. Eu estou bem animado com o que está acontecendo. Deixa eu só pegar uma deixa pé, só um minutinho, que nem você colocou aí agora, do mundo todo, essa mudança que a Geise colocou. Como que o Brasil hoje é inserido o tamanho, quantos brasileiros hoje, pela amostragem que você tem, compra moeda, negocia moeda lá? Você tem ideia desse tamanho hoje para o Brasil? Super. O brasileiro é fantástico. O brasileiro é um cara que se adapta muito mais rápido do que as outras pessoas, os outros povos. E o brasileiro adora o digital.
Então, assim, o Brasil acho que foi um dos primeiros países a ter imposto de renda 100% digital. O brasileiro, ele hoje, proporcionalmente, é um dos que mais tem Bitcoin. Por quê? Porque eu acho que o brasileiro ele traz na memória, assim, eu e você, eles não, mas nós já vimos uma quantidade boa de moedas. Olha o que eu vou falar. Eu não sei dizer quantas moedas eu já vi. Eu não sei se são 6, se são 7, eu acho que são 7. Não sei. Mas entregando a idade, hein? Não, mas é. Tá entregando a idade agora. Eu acho que é importante entregar a idade, entregar a questão da experiência. Porque a gente viu os zeros cortarem várias vezes e a gente olha e fala assim, pô, é bom ter uma reserva. Então, quando a gente fala de ouro, quando a gente fala de dólar, assim, desde pequeno eu ouço dólar, desde pequeno eu ouço ouro. Isso não era uma realidade para alguém que não tivesse inserido no mercado financeiro. Hoje é. Então, o bedel do colégio do meu filho tem Bitcoin. E eu acho isso um barato, eu acho isso fantástico, eu acho isso inclusão. Eu acho que eu chego ao limite de dizer o seguinte, se tudo fosse, se tivesse um cripto real, a gente pagava o Corona Voucher em 10 segundos. No telefone da pessoa. Imagina o ganho de produtividade do cara receber em 10 segundos em casa, sem intermediário. Eu acho que é muito forte. Então, o brasileiro, neste contexto, ele está muito adiantado. Então, assim, alguns povos, então a Suécia tem um projeto de acabar com papel moeda há alguns anos. Eles são o povo que menos usa. A China, dizem que praticamente não se usa papel moeda lá, que é tudo código de barra. Mas lá tem o Estado, né? O Estado é grande e as soluções são via o aplicativo deles, que é um aplicativo meio que paralelo do Estado. Não é do Estado, mas são empresas que respondem ao Estado, se necessário for. O Brasil não. O Brasil está caminhando. Eu acho que o Brasil está numa das fronteiras dos meios de pagamento e o Bitcoin, a adoção do Bitcoin mostra isso. Acho que até se a gente falar de China, teve recente, né, algumas notícias deles se correlacionarem com o dólar, né? Acho que pode até ser uma ponte aí, Alexandre. Não sei se você tem uma opinião sobre isso aí. Existe uma corrida, não, total. Existe uma corrida para ver quem vai ser o primeiro Fiat cripto. Fiat é a moeda de um banco central. A China parece que vai liderar. Existe um projeto que eles já estão em 4 cidades piloto, onde eles vão ter o Crypto Yuan. Então, uma diferença gigantesca é que o Bitcoin não é de nenhum país. Isso eu vejo como uma vantagem grande, porque moeda é uma corrida, né? Então, e a gente conhece bem o que aconteceu esse ano. O dólar valorizou, mas significa que o real desvalorizou. Isso para a gente é ruim, não é bom. Então, assim, o que aconteceu nessa crise? As 3 moedas grandes, o dólar, o ien e o franco suíço, se fortaleceram. As outras perderam valor. Isso é ruim para os outros países. Então, a questão do yuan, a guerra... Imagina você, hoje o sistema de pagamento internacional está baseado no dólar. Isso é uma realidade. Imagina um dos maiores comerciantes do mundo depender do país que periga entrar em guerra comercial. Não tem como isso não criar ruído. O final dessa história, eu não tenho a menor ideia. Mas eu acho que os criptoativos estão extremamente bem posicionados e dentro dos criptoativos as moedas, Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash, estão muito bem posicionadas para serem uma opção. E o barato é o seguinte, vamos dar alguns números. A gente não sabe quantas pessoas têm Bitcoin no mundo, mas o número que se fala é algo como 40 milhões. É ninguém. Ninguém tem. Então, quando a gente sai para conversar com as pessoas, vamos dizer que isso aqui fosse presencial, eu falo assim, quantos aí tem Bitcoin? E é 2 pessoas levantar a mão. Então, está muito cedo. De novo, ninguém tem. Então, assim, uma coisa que você ouve, olha a loucura, a gente está aqui conversando sobre um ativo que é muito interessante, que está na mídia o tempo todo e ninguém tem. Então, você fala isso para um macro trader, fala, pô,
Se todo mundo quer e ninguém tem, o preço vai subir. Não vai cair, né? E é isso que tem acontecido. Então, assim, qual que são os números? Bitcoin tem 11 anos. Em 10 dos 11 anos, a mínima foi ascendente. Vou repetir. Se você só pega a mínima do ano, menor valor do ano. Em 10 dos 11 anos, o valor foi ascendente. Ou seja, a brincadeira que a gente faz, o pessoal fala assim, o Bitcoin só cai. A realidade, o Bitcoin só sobe. Porque um negócio que saiu de 1 e vai para 10 mil, só subiu, né? Alexandre, se você olhar os números, é isso, só subiu. Quando você coloca a questão, eu quero voltar um pouco para o produto, tá? Porque quando você falou que o produto ele tem a mesma característica do que um fundo de ações. Você também sabe também os limites também que você coloca. Você chega no Bitcoin até X% da posição, o Ethereum também até X. Você também divide também os percentuais para você também não ficar muito exposto também a uma moeda. É a mesma coisa que a gente faz com o fundo de ações? É o mesmo critério que você também usa para a carteira? É muito parecido, mas qual que é o limite? O que a gente fez lá? Estamos falando de um produto que nasceu em meados de 17 e que sobreviveu até agora. E bem, então o que a gente falou lá atrás? 80% dos ativos tem que estar entre as 10 maiores. Porque aí você evita do gestor ficar muito grande numa coisa muito pequena. Então aí esse é o hard cap, 80% dos ativos entre os 10. A gente não tem necessidade de ter os 10 maiores. Então hoje, dos 10 a gente tem 5. Porque a gente tem temas que a gente acha que uma moeda vai ser melhor do que a outra. E a gente divide o fundo, então 20% a gente pode escolher cavalos menores, e eu acho que esse é um pouco o trabalho do fundo. Você ter um portfólio onde uma boa concentração dos blue chips e o gestor sai para botar 1%, 2% numa coisa que é a centésima, porque essas têm a possibilidade de crescimento é muito maior. Então, aquele ICO que eu falei, que a gente não sabe se subiu 5 ou 10 vezes, num intervalo que o Bitcoin praticamente está constante. Então, acho que esse é o trabalho de seleção. A gente não entra muito grande em uma coisa muito pequena, porque é um pouco... A gente até poderia, mas não é o objetivo. E a gente separa em temas. Temos 3 temas principais. O principal, sem dúvida, é moedas. O segundo, sistemas operacionais, que aí entra o Ethereum. O Ethereum é a segunda maior moeda, Cardano, e tem vários outros que procuram. O que é o sistema operacional? É o Windows, é o iOS da Apple. Então, a proposta do Ethereum é ser um computador global descentralizado. Olha que coisa diferente. Qual que é a vantagem? A vantagem, lembra que eu falei da descentralização? Se você tem uma moeda descentralizada e você tem um computador descentralizado, você pode fazer contratos inteligentes, que é o chamado smart contract, que são pequenos programas onde você roda um programa num computador global e as coisas vão funcionar. Então, um pouco que eu brinco é o seguinte, você chega no Excel e bota lá 2 mais 2. O que acontece? Vai sair 4. Por quê? Não sei. Mas eu sei que vai ser 4. E eu sei que se eu tiver em qualquer lugar, vai ser 4. Então, a grande vantagem de um programa de computador é que você acaba com muito erro de intermediação. Né? O tal do intermediário é um programa de computador. Então, meio que você cria uma eficiência enorme. Onde está? Então, o terceiro ramo são os dApps. O que são os dApps? Quando a gente vai lá na Google Store ou na Apple Store e baixa um aplicativo, então, o aplicativo ele roda em cima do sistema operacional. E eu acho que esse aí que vai ser o endgame da história. Ainda não estamos lá porque a tecnologia dos sistemas operacionais ainda não é suficientemente robusta para você conseguir criar muito em cima. Mas já tem coisas. Então, por exemplo, a gente tem um Maker, que é uma das nossas apostas. A proposta dele é fazer um empréstimo colateralizado. Um banco. Então, quando você vai no banco tirar uma hipoteca, vamos dizer uma hipoteca, você bota a sua casa e tira um empréstimo, é exatamente isso que você faz neste aplicativo. A diferença é que leva 47 segundos para tirar um empréstimo. Sim. Então, assim, funciona 100%.
vou botar a minha casa lá. Não, ainda não estamos lá. Mas só o fato de você conseguir fazer isso. Então, eu fiz. Vou fazer um negócio gigante. Ainda não. A tecnologia não está robusta o suficiente. Mas imagina um mundo onde qualquer pessoa pode pegar um empréstimo sem perguntar nada para ninguém, só botando um ativo como colateral. É bom. Então, a gente vai ter, do ponto de vista de economia, e aí é uma outra derivada gigante, a eficiência de alocação de ativos neste mundo é muito maior. Agora, e a velocidade da moeda, olha a loucura, a velocidade da moeda é muito maior. Sim. E isso abre as possibilidades que se abre, as possibilidades que essa tecnologia abre são muito grandes. A pergunta foi para tentar encaixar assim, né, Alexandre? Eu acredito que o número pequeno de pessoas, que nem você colocou, numa sala, quando você vai para fazer uma reunião, 2 pessoas teriam tido o prazer ou desprazer de ter comprado o Bitcoin. Eu acredito que é muito mais as dificuldades que a gente se encontra para conseguir comprar esses ativos. Você tem que abrir uma conta internacional, daí agora você tem as corretoras aqui dentro, mas você tem aquele monte de notícia, a corretora pode quebrar. Então, existe um monte de cis para você não investir nesse tipo de coisa. Por isso que eu falo assim, o seu fundo, ele traz o pequeno investidor a uma realidade no qual eu consigo ter acesso a várias moedas com um gestor por detrás me mostrando uma qualidade de investimento. Era aí que eu queria chegar. Assim, o BLP me dá essa facilidade. Total, eu acho que a proposta é justamente essa, é a acessibilidade. Então, quando você fala em tecnologia, quando você fala o século XXI, é a experiência do usuário. Você ir lá e fazer sozinho, tem gente que adora, eu adoro. Mas é muito difícil. É muito difícil. É entrar na selva amazônica com um facão e um cantil. É difícil. Trazer essa possibilidade para um investidor que gosta do tema, mas não conseguiria ou não quer fazer sozinho, eu acho que foi a proposta. Então, assim, desde parte tributária. Então, assim, você entrar, apertar um botão, fazer a transferência, apertar um botão e estar dentro de um fundo, que tem 3 pessoas olhando isso o tempo todo. Não é que a gente não vai errar, a gente até pode errar, mas se a gente errar, vai ter uma boa explicação. Porque a proposta é justamente, vamos entrar na selva amazônica com você, com facão. Então, você está na GoPro da gente, vamos dizer desse seguinte. E tem muito risco. Então, assim, eu acho que o nosso maior trabalho são 2 trabalhos grandes. Primeiro, de escolha de ativos, mas eu acho que o maior ainda é a gestão de risco. E esse é um tema que é difícil de explicar, mas toda vez é um pouco da selva amazônica. Você, às vezes, encontra índio, encontra macaco, tem que caçar. Não é tão simples. Então, a proposta é justamente esse, é um veículo de acesso, porque se a gente tiver certo, daqui a 10 anos não precisa da gente. Você vai fazer. Imagina quando estiver no Facebook você puder comprar 20 moedas. Cada vez vai precisar menos. Daí a gente vai ter que se reinventar. E eu acho que é essa a proposta. Aqui, o produto ele tem flexibilidade suficiente para ir acompanhando o desenvolvimento do mercado, como tem acontecido. Então, vendendo o peixe aqui, de novo, eu acho que é uma forma segura de você participar desse novo tipo de investimento. Quer fazer as perguntas do chat, Geise? Estamos meio em cima da live ou dá tempo para mais uma? Deixa eu só fazer uma rapidinha aqui, Geise, que eu estou sendo cobrado aqui por uma pessoa. Alexandre, ainda vou permanecer no fundo, tá? Eu tenho uma opinião e vou te fazer. A rentabilidade do seu fundo, desde o início, ela está negativa. Uhum. O que foi que aconteceu? Foi o momento que foi errado? O que foi que aconteceu ali? Essa é uma ótima pergunta. Acho que o que aconteceu foi que a gente comprou na máxima. Então, lembra que eu comecei a história? A gente começa, vamos fazer o fundo, julho de 17. Até a gente conseguir fazer o fundo, assim, o Axel, o Glauco é muito bom. Eu pergunto sempre o Glauco, quantos fundos já fez? 427. Já teve algum parecido com o nosso? Nunca. Era muito difícil. Era muito difícil. Nem CVM. Acho que a CVM nos tratou super bem, porque entendeu que era um produto muito diferente.
Então, acho que hoje o Brasil tem fundos de criptoativo. E quando a gente fala lá fora como é o nosso fundo, os caras não acreditam, porque lá fora me dá o dinheiro e volta daqui a 5 anos. Liquidez mensal não existe. Então, foi muito difícil. E por que eu estou falando isso? Quando a gente começa a vender o fundo, o Bitcoin era $3.500. O negócio vai bater $20 mil em dezembro e a última pedra foi a conta corrente do fundo lá no exterior. Ele só conseguiu abrir no dia 28 de dezembro. Um olhou para o outro, vamos fazer, o que vamos fazer? Vamos lançar o fundo. A gente lançou no pior momento. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, é mais ou menos como um fundo de bolsa que o cara lança quando está 120 mil pontos. E daí vai buscar 60 mil pontos. O que eu posso dizer é o seguinte, tem o tal do alfa e do beta. O beta a gente perdeu, mas o alfa a gente operou bastante bem. Então, é um pouco aquele negócio, eu perdi menos do que podia ter perdido. Ninguém quer perder dinheiro. Mas eu não quero também ser responsabilizado. Lembra que eu falei assim, eu não quero fazer o time do mercado? Eu não quero ser responsável por fazer isso pelo cliente. Por isso que o nosso fundo é sempre longo. Qual que é a proposta? A proposta entra... Esse é o fundo que tem que ser de longo prazo. Todo mundo fala isso. Mas um fundo que tem 80 de vol, ou você está apostando no longo prazo ou não faz sentido. Por quê? Olha que bacana. A gente viu Bitcoin, lembra que eu comecei falando $600, daí $20 mil em 17, daí bateu $3 mil, daí bateu $13 mil, daí bateu $4 mil e agora está brigando entre o 9 e $10 mil. Mas sem precedentes. Então, assim, a nossa proposta esse é um investimento de longo prazo, por isso que a gente só aceita, a gente só tem cotização no último dia útil do mês. Isso é muito importante. A gente só tem cotização no último dia útil do mês. Por quê? A gente não quer que o cara entre, não é o veículo para entrar e sair rápido. Então, o que a gente acha? Qual é o horizonte de investimento? É um horizonte de 5 anos, que tem que ser reavaliado em 2. Se você está querendo entrar até o final do ano, não acho que é o tipo de investimento. Assim, sendo super sincero, porque o nosso é muito importante para a gente o investimento consciente. Então, para a gente, se a gente está correto e esse negócio vai ser grande, não precisa queimar as etapas. Tanto que o nosso fundo é muito pequeno, então a gente podia ter uma postura muito mais agressiva na captação. Não, a gente está querendo fazer as coisas no tempo delas. Lembra que eu falei que a minha primeira reação foi, isso é fraude? É a reação de todo mundo. Hoje a gente já aprendeu que essa é a reação, é a negação. O convite que a gente faz, o que eu estou fazendo aqui, é tentar fugir um pouco da negação e abraça um pouquinho a curiosidade. A hora que você deixa de lado um pouco a certeza e vai um pouco na incerteza e na curiosidade e vai estudar, o mínimo, você vai ver uma coisa interessante. Então, aproveitando, né? Eu não falo nem por mim. As pessoas, as pessoas que pegam aqueles caras de Stanford, os caras todos estão indo para essa área. Não é o Alexandre. Olha o que está acontecendo. Então, assim, blockchain foi o tema que teve mais investimento no ano passado. Algum motivo tem que ter. E na crise, como é que ele foi, Alexandre? Aproveitando, né, que dado essa vol alta gigantesca, você falou que Bitcoin, criptoativo, é muito descorrelacionado, como é que se comportou esse mercado? Ele cabe nesse portfólio de diversificação ou ele caiu junto com ouro, ação, todo o resto? Não, a gente está super para cima esse ano e teve um dia do caos total, mas aí foi um fator, 12 de março ele cai 40%. E foi um fator técnico, e aí conversa com o que eu falei da internet pré-browser, mas que ele reagiu, ele recuperou rápido. E hoje está muito mais alto do que está lá. Então, assim, ele passou o teste mais importante que eu vejo, tem uma história que é interessante. Nessa crise, né, trader, olha essa volatilidade toda, assim, o que eu tenho? Eu tenho um portfólio de ações. Teve um dia lá que eu lembro, a bolsa ela foi abrir a meio de 45, deu circuito de baixo, circuito de baixo, circuito de baixo. E daí eu queria comprar umas ações. Daí começou aquele papo, a bolsa vai fechar. Olha que loucura. A bolsa vai fechar, lembra dessa história, então? Daí eu olho lá, eu tinha um dinheiro minha ideia era tirar o dinheiro do LFT, que estava no Tesouro Direto, para investir em ações. O Tesouro Direto fechou. Então eu olhei assim e falei, se eu tiver que comprar ação, então o único lugar que eu posso gerar caixa é Bitcoin. Porque Bitcoin chacoalhou,
Mas Bitcoin não fecha. Ficou aberto 24/7, 365. Olha a loucura que eu estou falando. Isso, as pessoas não sabem, mas lá nos Estados Unidos o Fedwire também deu problema. Olha a loucura que eu estou falando. Na crise, o meio de pagamento que não deu nenhum problema foi Bitcoin. Você pode até falar de preço. Preço chacoalhou. Mas o sistema não parou. Em nenhum momento. Então, pô, é isso que eu quero. Então, a reserva de emergência. O dia que a volatilidade for baixíssima, que eu acho que um dia vai acontecer, esse sistema de pagamento já está carimbado. Já passou aí o teste da primeira, né? Teste da primeira crise. Já está com a mais. Não, perfeito. Alexandre, obrigada pelas explicações. Vamos deixar esses 10 minutinhos que a gente tem para as perguntas. Tá entrando algumas perguntas aqui no chat. Então, eu gostaria de começar do Marco. Qual que é o lastro do Bitcoin? Né? Ele questionou. E ele questionou também a exposição do fundo em cripto. É somente Bitcoin? Então, o lastro, eu vou ter que ser, no mínimo, inconveniente. Em uma palavra, Alexandre, só, hein? Pelo amor de Deus. Hein? Nada tem lastro. In God we trust. Então, assim, eu não acredito que o ouro é um lastro. Mas tudo bem. Mesmo que, vou dizer que é. Vamos dizer, o ouro é lastro. Eu não acredito, mas tudo bem. O ouro é lastro. As moedas fiduciárias não têm o lastro do ouro. Então, tem gente que fala que a moeda fiduciária o lastro da moeda fiduciária é o imposto futuro do país. Se o país tem 100% de dívida PIB, talvez não seja tão bom esse lastro. Então, o lastro do Bitcoin, eu sou da teoria, é o seguinte, eu acho que, eu li uma vez que as duas grandes invenções do homem foram a fala e a moeda. Eu acredito nisso. Eu acho que a moeda é uma convenção social e por isso que quando tem uma crise como essa, as pessoas têm preferências. E essas preferências elas se dão por influências sociais muito enraigadas. Então, o Larry Summers diz uma coisa que eu acho fantástica. Moeda é como língua. Você tem a sua língua. Você até pode aprender as outras línguas, mas você vem sempre ter a sua língua. E por isso que o Brasil, né, eu não falei que a gente teve 7, a gente teve 7 línguas, então talvez a gente tenha menos resistência de aprender a 8ª. E eu acho que mais países têm mais línguas do que os que têm menos. Então, o lastro, eu vou me desculpar, mas eu não acho que nada tem lastro. E a segunda parte, a gente tem hoje 11 moedas, 11 criptoativos, 5 estão entre aquelas 10 maiores e 6 são menores. Então, a gente tem um portfólio razoavelmente diversificado. Próxima pergunta é do Anderson. Ele pediu para você explicar rapidamente como funciona a tributação. Tributação é igual a um fundo, é um fundo normal. Não tem a menor diferença, é fundo de aquela tributação regressiva, fundo de longo prazo. Igual a todos. O seu amigo Axel mandou aqui para a gente que o fundo está positivo, não está negativo desde o início, não. Está positivo 19,63. Isso, não, eu estava falando do fundo, quando falou do negativo, a pergunta veio no fundo de atacado. Isso mesmo. Eu respondi no fundo de atacado, mas o tá fundo... certo. O Axel lembrou bem, eu acho que é justo. Lembra que eu falei que o fundo de varejo a gente lançou em outubro? E ele está positivo 19,63. Então, a resposta mal educada é que as mesmas pessoas que fizeram um, fizeram o outro, é o mesmo produto, só datas de lançamento diferentes. E como é muito volátil, cada vez que qualquer produto que você lança, a data é muito importante. O que eu posso dizer é o seguinte, que no fundo de varejo, 100% dos clientes estão ganhando dinheiro. Isso, para a gente, é uma coisa muito importante. Então, uma das coisas que para a gente é muito importante é o passivo. Sim. A gente não quer que o cliente perca dinheiro. E é uma responsabilidade muito grande levar o cliente para uma coisa tão arriscada. A gente sabe disso. Por isso que a gente fala, bota pouco, entra com metade agora, a outra metade você vai escalonando, fica no médio e longo prazo. São todas as dicas que mostram o que a gente pode fazer.
é diminuir o risco do cliente. Mas o cliente, assim, ele tem que estar bem informado. E eu acho que o papel que a gente está... Por que a gente está aqui conversando e por que vocês estão aí ouvindo a gente? É para se informar. E é muito interessante. Então, a única coisa que eu fico repetindo, muito interessante, porque é um estudo bacana. Então, no que a gente puder ajudar esse caminho, conte com a gente. Eu recebi uma pergunta aqui, Jesus, desculpa te cortar, aqui por WhatsApp até me mandaram, e é do nosso diretor, então eu tenho que fazer, que senão amanhã eu estou fora do banco. Ele está perguntando, ele falou uma coisa aqui que é legal, ele falou assim, o que falta para o Bitcoin virar uma moeda de verdade e não só investimento? Usuários. Lembra que eu falei de rede? Lembra que eu falei que quase ninguém tem? Não existe moeda que ninguém tem. Então, assim, o Bitcoin já é uma moeda, assim, ele é maior do que o real. Então, tem os números do Bitcoin que são interessantes. A base monetária brasileira é menor do que a base monetária do Bitcoin. Então, ele não é tão pequeno. Mas a gente acha que ele tem o potencial para ser a moeda da internet. Então, se a internet for um país, a gente acha que o Bitcoin tem potencial para ser a moeda desse país. Então, o que a gente acha é que existem dois equilíbrios possíveis. Né? Em algum momento, a volatilidade vai cair. Ou quando esse negócio não servir para nada e tiverem só 10 pessoas com Bitcoin, ou quando um monte de gente tiver, e daí vai ser como uma moeda. Então, se a gente tiver certo, e vamos imaginar que 300 milhões de pessoas têm um Bitcoin, a volatilidade não vai ser essa. Porque todo dia alguém vai querer comprar e vender, e daí a volatilidade cai. Então, o que falta é uso. E a vantagem é que a tecnologia sendo superior, o que a gente está aprendendo nesse século? A melhor tecnologia está levando mais clientes. E a gente acha que os criptoativos oferecem uma tecnologia que as outras propostas não oferecem. Então, não só o Bitcoin. Eu acho que a descentralização com trustless, né? sem o risco de crédito, é muito bom, é muito forte. Henrico, mais alguma coisa? Sem perguntas mais aqui da minha parte. Geise? Um dos os 3 pilares, né, para o ativo transformar em moeda é a confiança, né? Então, igual você mencionou, precisa de usuários e precisa que as pessoas confiem nesse meio de utilização, porque meio de troca já é, unidade de conta a gente também consegue fazer. Agora precisa o quê? Que haja uma confiança por trás dos usuários e que aumente essa base, acho que para usar amplamente aí o papel e a gente conseguir, num futuro próximo, aí, a gente melhorar a questão de meios de pagamento. Estamos recebendo mais perguntas no chat, vamos lá rapidinho. Rodrigo, fazendo uma pergunta que eu já sei a resposta, hein? Acreditam que o Bitcoin poderá se tornar uma moeda mundial? Vai lá, Alexandre, o que você acha? Já é, né? Lembra que eu falei? Tem mais pares que o dólar? Já é. Então, assim, eu acho que assim, contra fatos não há argumentos. Como é que eu vou falar que não é mundial se 5 países no mundo não usam? Eu fiz uma transação contra o dólar do Quênia, o Chile do Zimbábue, eu nem lembro o país. Olha que loucura. O Chile. Então, eu peguei um país no meio da África do Sul e fiz uma doação e eu fiz em Bitcoin para testar. E funcionou. Então, poxa. E eu fiz a mesma doação via transferência internacional. Chegou mais dinheiro na ponta em 10 segundos e a outra levou 1 mês. Então, já é. Agora, não está nem perto do que tem potencial para ser em número de usuários. Então, acho que isso sem dúvida. Mas em número de países, faltam 5. Geise, você quer fazer a última ali, Geise, o PL do fundo? Vamos ver quem perguntou. Marco Aurélio, novamente, perguntando qual o patrimônio da estratégia do fundo, né? Quanto que vocês têm sob gestão? Estamos com alguma coisa como, eu acho que 30 milhões de reais da estratégia. Perfeito. E varia bastante o número. Assim, o que a gente tem visto é que maio foi um melhor mês de captação.
Então, uma coisa que é importante é o seguinte, quando a gente está em 2018, que a gente lança o fundo em outubro, em 2018 o presidente do Banco Central do Brasil falou que Bitcoin era uma pirâmide. Ilan falou isso. A gente estava com um cliente, e o cliente tinha trabalhado com o Ilan, conhecia o Ilan. E ele falou, meu amigo está dizendo que é uma pirâmide. A gente olhou para ele e falou assim, olha, não é nosso entendimento. Mas quem está falando? O presidente do Banco Central ou o economista Ilan? E então, em 2020, eu trago essa anedota porque eu acho que hoje um presidente do Banco Central não falaria mais isso. Então, muita coisa, um caminho longo já foi percorrido. E uma outra anedota é o seguinte, o JP Morgan, o presidente do JP Morgan falou que ia mandar embora qualquer funcionário que tivesse Bitcoin. Isso também em 2018, eu acho. E mês passado o JP Morgan virou o primeiro banqueiro das 3 maiores bolsas de Bitcoin do mundo. Então, em 2 anos e meio, Jimmy Dimon, que é um cara fantástico, percebeu que estava errado e o famoso deu 180 graus. É isso. Ou 360, cada um escolhe. Mas mudou bastante. Então, o que a gente está falando, acho que conversa muito com o ninguém tem. No fundo, ainda não tem. Então, assim, o convite é que você se interesse mais e no que a gente puder ajudar nesse sentido de facilitar o acesso, eu acho que esse é o nosso papel. Perfeito. Um recadinho aqui antes da gente ir para o encerramento. O fundo é novidade na plataforma do Decoval Investimentos. Nos próximos dias já estará disponível para investimentos no DeConnect, no SGI, portal de investimentos e todos os canais. Em questões de dúvida, o Alexandre é o expert aqui, mas a gente está super aberto. Eu tenho certeza que ele também, o pessoal da BLP, com toda a equipe. Se vocês quiserem saber mais, se aprofundar um pouquinho mais, mandem seus questionamentos, entrem em contato com a gente por telefone, por e-mail, nos canais, nas redes sociais. Só para reforçar o que a Geise colocou, Geise, eu queria que você falasse rapidamente das características do fundo, que eu acho que é primordial, as características devido cotização no último dia, eu acho que é muito importante e é relevante para o fundo. Perfeito. O investimento mínimo do fundo que subirá para a plataforma é de apenas R$1.000, então um investimento super acessível. Porém, a particularidade é que ele segue os padrões americanos. A cotização de aplicação e resgate será somente no último dia útil, tá? Poderemos receber as intenções de aplicações por todo mês, porém será liquidado e cotizado no último dia útil do mês. Só, Alexandre, acredito que é um assunto bem difícil, esse, que nem todo mundo está ainda acostumado a investir ou até mesmo escutar, até a minha equipe aqui, para a gente também é muita novidade, sempre é novidade falar desse tipo de assunto. O fundo, eu acredito que ele vem para tentar fazer uma ruptura, como foi o algoritmo lá atrás também, que todo mundo falava que era um black box, que ninguém sabia o que estava fazendo. Hoje em dia todo mundo fala com mais facilidade. Eu acho que o fundo tem tudo para começar a fazer parte do portfólio dos clientes, para começar, assim, a tentar buscar um pouco de equilíbrio em momentos como foi esse agora que a gente passou. Tá? Eu acho que você dá a facilidade, você tem o conhecimento, é isso que a gente tenta procurar. Tá? O fundo hoje está na nossa plataforma. Se tiver algum cliente interessado, que nem a gente colocou, é importante ligar para a gente, para que a gente possa passar um pouco mais de tranquilidade, também saber qual o objetivo de investimento do cliente, que nem o Alexandre colocou muito bem, não é investimento para ser de 6 meses, 1 ano, é para ser de longo prazo, para fazer parte do portfólio, para ter reavaliações periódicas. Se caiu, acho que vale a pena comprar mais um pouco. Se subiu, reavalia novamente, para sempre permanecer no tamanho correto dentro da carteira. Eu acho que é um produto que, sim, faz sentido, mas, como o Alexandre falou, vou repetir, mas é o tamanho que tem que ser olhado. Tá? Alexandre, muito obrigado. Tá? Eu sei que a gente está conversando, já vai fazer quase que 1 ano para tentar fazer essa live, para tentar dar esse pontapé inicial, mas o Banco da Ecoval sempre é muito cauteloso. A gente passou por muito tempo estudando, vendo como que é o trabalho de vocês, tentar entender o mínimo possível para que a nossa equipe tenha o conforto para que a gente possa oferecer para os clientes. Tá? Então, eu agradeço a paciência com a gente, tá? E a oportunidade desse tempo aqui com a gente. Tá? Então, eu agradeço a paciência de vocês com o tema.
E eu acho o contrário, eu acho que vocês estão muito na frente. Pô, vocês estão distribuindo o nosso fundo, tudo bem, demorou, mas estão na frente de todo mundo. Parabéns para o banco pela agilidade. Eu acho que realmente é o primeiro banco que vai distribuir o nosso produto. E eu acho que é muito um mérito grande da equipe e que conseguiu gastar energia para entender e ver que isso, numericamente, quando você fala de portfólio, qualquer pessoa que faz conta, a hora que bota esse produto, vai ficar louco. Vai ter que botar limite alto, porque senão ele domina o portfólio. Né? O Markowitz, se estivesse vivo, ele fala assim, eu quero esse negócio aí. Exatamente. Então, obrigado demais aí. No que precisar da gente, acho que parte do nosso papel é dar tranquilidade e dar informação. E a gente está aqui para justamente isso. Conte com a gente. Muito obrigado, Alexandre. Henrico, muito obrigado. Até a semana. Geise, você vai falar qual é da próxima semana? Já fez a chamada ou deixa para depois? Vamos deixar para os próximos capítulos. Tá bom. Muito obrigado. Obrigado a todos e boa noite e bom final de semana a vocês. Alexandre, mais uma vez, obrigado, meu amigo. Obrigado a vocês. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau.